Saúde a todos com a preciosa paz do Senhor. Nós que fazemos a Igreja Aliança de Cristo, estamos aqui no ponto de pregação na casa do nosso irmão Assis, né? Que Deus possa abençoar cada ouvinte nesta noite. Nós vamos louvar a Deus com alguns hinos e também trazer a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, te diz, filho, eu vou te socorrer. Pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos te perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas só o Deus que tudo pode, tudo vê, nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, te diz, filho, eu vou te socorrer. Pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos te perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas só o Deus que tudo pode, tudo vê, nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Nós temos que ter convicção e crer que o nosso Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida, né? Às vezes o vento é forte, às vezes as ondas são altas e vêm contra o nosso barquinho, e às vezes pensamos que vamos naufragar, mas se Jesus está no barco, Ele é poderoso
para repreender todo o vendaval. Ele é poderoso para repreender toda tempestade contra nós e tudo se tornar tranquilo e tudo pode ficar em paz. Irmãos, vamos ouvir uma palavra nesta noite com o nosso irmão Francisco de Assis. Estamos em sua residência, ele é auxiliar de trabalho. Quero passar a oportunidade para ele trazer algo da parte do Senhor Jesus para os irmãos. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Esta noite nós estamos aqui reunidos para falar no nome do Deus Altíssimo, no nome de Jesus Cristo, que hoje em dia nas igrejas Jesus Cristo está sendo tirado do centro, onde o lugar é só dele e de mais ninguém. Irmãos, hoje eu estou aqui para trazer uma palavra que se encontra na carta de 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 7. Mas o fim desta a demonstração é o amor, que procede um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas algumas desviarão e entregarão a os discursos de vã, querendo ser doutores da lei, e embora não entendendo nem o que dizem e nem o que, contanto, o que afirmam. Glória a Deus. A palavra do nosso Deus nos diz que muitos estão querendo ser doutores da lei, mas não estão nem afirmando, não estão nem sabendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Porque, irmão, a gente temos que ter muito cuidado de saber o que falar, de saber o que dizer para o próximo, porque outra mensagem que Deus nos traz é lá no livro de Deuteronômio, porque lá em Deuteronômio diz no capítulo 18, versículo 20, o Senhor diz que o profeta que prescindir de falar alguma palavra que ele não tenha mandado falar, ou então que fala no nome de outro Deus, o tal profeta morrerá. Por isso, irmãos, a gente temos que ter muito cuidado no que falamos. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, né? Um semeia, outro rega e Deus dá o crescimento. Nós procuramos apenas sermos testemunhas de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, que nós venhamos diminuir e que Ele possa crescer em nossas vidas. Quero louvar a Deus, irmãos, com mais um hino e depois vamos ouvir mais uma meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. O profeta Abacuque disse, irmãos, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, os
currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória. Temos que louvar a Deus na alegria ou na dor. Em todos os momentos, em todas as horas, temos que louvar a Deus, pois o louvor a Deus atrai a presença de Deus. Salmos capítulo 22, versículo 3, o salmista diz que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, quando eles oraram e louvaram a Deus, ali atraíram a presença de Deus e o lugar se tremeu, teve ali um terremoto, ou seja, a presença de Deus foi atraída pelo louvor, porque o louvor atrai a presença de Deus. Quando Davi foi chamado para tanger aquela harpa perante o rei Saul, e ali ele tangia a harpa e louvava Deus, e os demônios se retiravam de Saul. Por quê? Porque o louvor atrai a presença de Deus. Então vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem as ervas cresçam, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto eu viver, e se daqui da terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Tivemos aí uma saudação, né, trazida pelo nosso irmão Francisco, auxiliar de trabalho. E vamos meditar também, irmãos, em um texto perto ou próximo de onde o nosso irmão Francisco leu, também na epístola de Timóteo. Deus quer falar conosco através dessas duas cartas, né? São cartas pastorais que Paulo dirigiu a uma pessoa, né? Não propriamente a igreja, mas a pessoa do irmão Timóteo, que embora jovem, mas ele já tinha essa grande responsabilidade em estar na frente de um trabalho, né? Ele era o cooperador de Paulo e considerado filho na fé do apóstolo Paulo. E também as escrituras diz que Timóteo ele conhecia desde a infância as sagradas letras, né?
ele conhecia desde a infância, ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. Que nós venhamos, irmãos, sermos abundantes no conhecimento. Termos conhecimento é muito importante. Está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 4. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A liberdade, ela vem a partir do momento que a gente conhece. Aí sim vem a libertação, a partir do momento que a gente conhece, como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo, irmãos, neste momento, se formos analisar o contexto, como ele mesmo disse no versículo 9, Paulo, ele estava aprisionado, estava em uma, vamos dizer assim, em uma solitária, em uma cadeia, estava se sentindo só, rejeitado, abandonado, como um malfeitor. Mas nós sabemos que ele era um homem de Deus, era um apóstolo, mas pelo fato de ele pregar a verdade, pelo fato dele pregar o evangelho, existiu vários levantamentos contra o apóstolo Paulo, seitas, os fariseus, por exemplo, que eram judeus ortodoxos, perseguiram o apóstolo Paulo, e por causa disso ele estava aprisionado ali em Roma, estava em uma cadeia, sentindo frio. Por isso que ele disse a Timóteo: quando vieres, traz a capa, Timóteo. Ele estava ocioso, por isso que ele disse: quando vieres, Timóteo, traz os livros, especialmente os pergaminhos, especialmente a Bíblia. E nós vamos ver, irmãos, que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava aprisionada. Que revelação tremenda podemos tirar aqui, irmãos, porque a palavra de Deus não tem quem possa prender ela, porque é a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso. Podemos observar que muitas pessoas hoje se encontram, podemos dizer assim, praticamente em uma prisão domiciliar por causa desse vírus, por causa dessa epidemia, mas a palavra de Deus não está presa, ela continua livremente, irmãos, chegando aos corações, trazendo consolo, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo fé ao coração do homem, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo disse que não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho, embora seja loucura para os gregos, embora seja escândalo para os judeus, mas Paulo disse: para mim o evangelho é poder de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a justiça de Deus se revela no evangelho, nas boas novas de salvação. O evangelho está relacionado à vida, à biografia de Jesus, à sua morte, mas também à sua ressurreição e ascensão aos céus. Por isso que o evangelho é conhecido também como o evangelho da glória de Deus, porque é um evangelho que não se resume apenas na morte de Jesus, mas na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus. Ele subiu aos céus, ele foi para os céus preparar lugar para nós. E todo homem que aceita Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que se converte e passa a obedecer a este evangelho, tem um lugar esperando por ele lá no céu. Esta pessoa tem um lugar, sim, um lugar guardado por Jesus lá no céu. Glórias a Deus. Irmãos,
O versículo 10 me chama a atenção quando Paulo disse: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A palavra que me chamou a atenção aqui nesse texto, irmãos, foi a que Paulo diz: tudo suporta. Tudo suporta. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. E para ele chegar naquele objetivo, para ele chegar naquele propósito, ele tinha que suportar muitas coisas. O atleta, para ele ser coroado, ele tem que suportar a fadiga, ele tem que suportar o cansaço, ele tem que suportar às vezes as dores musculares que ele sente no trajeto. Ele tem que suportar as críticas. Às vezes alguém olha para ele e não dá nada por ele. Mas lá dentro do campo de futebol, às vezes na corrida de atletismo, ele tem que mostrar a diferença lá dentro. O propósito dele é de chegar até o fim. Paulo, ele tinha um propósito. E para ele chegar nesse propósito, ele tinha que suportar tudo. Paulo suportou rejeição de irmãos. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 13, ele fala que passou perigo entre falsos irmãos. Ele narra, ele traz uma lista de sofrimento. Ele diz 5 vezes passou por quarentena dos judeus, menos uma. Ou seja, ele apanhou com vara. Ele foi fustigado com vara 3 vezes. Ele passou um dia e uma noite na voragem do mar. Passou por 3 naufrágios. Ele passou por perigos em vigílias, muitas vezes em jejuns, entre patrícios. Ele tinha um espinho na carne, que ele orou 3 vezes para Deus tirar dele aquele espinho na carne. Mas Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Paulo, irmãos, suportou a rejeição, o maltrato, rejeitou. Paulo suportou as algemas. Paulo suportou as cadeias. Teve um momento que os irmãos tiveram que descer ele pelo muro, ele dentro de um cesto, escondido, porque as autoridades queriam matá-lo. Teve um momento, irmãos, que ele foi apedrejado, e dificilmente um homem sobrevivia ao apedrejamento. Tudo isso ele suportou por causa dos eleitos, por causa da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e ele amava a noiva de Cristo. Ele é considerado o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. Ele disse: assim como Deus operou eficazmente em Pedro no ministério da circuncisão, Deus operou em mim no ministério da incircuncisão. Em 1 Coríntios capítulo 9 diz que ele poderia exigir dos irmãos salário, donativo, porque ele era apóstolo, embora nascido fora de tempo. Mas ele não exigiu para não criar obstáculo ao evangelho. Ele disse: trabalhei dia e noite para não ser pesado a ninguém. Aleluia. Em Atos capítulo 20 ele disse: olha, de vós não cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes, mas essas mãos trabalharam para socorrer ao necessitado e aqueles que estavam comigo. Ou seja, irmãos, tudo ele suportou por causa dos eleitos, por causa da igreja, porque a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja é luz do mundo, a igreja é sal da terra. Os templos podem estar fechados, sim, mas a igreja continua de pé, continua marchando. A igreja verdadeira tem um objetivo, o objetivo de chegar nas mansões celestiais. Meu irmão, quero te dizer, suporte as lutas, suporte as enfermidades, suporte as perseguições, suporte as calúnias, as injúrias, suporte tudo por amor a Jesus. Paulo disse:
Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não temia nem sequer a morte, irmãos. Quando o profeta Ágabo pegou no cinto dele e profetizou que ele iria ser condenado lá em Jerusalém, que através ali dos judeus lá em Jerusalém, ele iria ser levado para Roma, e ali em Roma ele iria findar a sua carreira, o seu ministério. E os irmãos aconselharam para ele não ir para Jerusalém. Ele disse: eu vou, porque eu estou disposto, se possível, até morrer pelo meu Senhor. E ele foi, irmãos. Enfrentou tudo e todos. Mas o apóstolo Paulo, até hoje, ele está na memória da igreja. É claro que nós não o adoramos, mas nós podemos imitá-lo, assim como ele disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. A partir do momento que ele imita Jesus, nós podemos imitá-lo também. Aleluia. Então, irmãos, que esta palavra fique gravada no teu coração. Suporte tudo. Suporte tudo. Está doendo? Suporte. A luta é grande? Suporte. Está se sentindo só, rejeitado? Suporte. Está faltando o mantimento? Suporte. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que vai te dar graça, é o Senhor que vai te dar condições de você passar por esse vendaval, passar por essa luta. Então que Deus vos abençoe em nome de Jesus, e vamos finalizar este vídeo orando ao Senhor. O irmão Francisco ora ao Senhor finalizando este vídeo. Soberano Deus, nós te agradecemos por estar aqui, abençoa, Senhor, meu Pai, aqueles que morrem, aprendendo mais e mais da tua santa palavra, do teu grandioso conhecimento, ó Deus. Dê vitória, meu Pai. É para a tua honra e tua glória que nós estamos aqui divulgando ser conosco, e nossa fé, bendizemos o amor em nossas vidas. e glorificando o teu santo nome, Ajuda Senhor. este ministério, ajuda esta igreja, Que abençoando, Pai. tu venha, ó Senhor, abrir os olhos daqueles Abençoa, que estão cegos espiritualmente, ó Senhor. ó, meu Pai. Que venha nos ensinar mais e mais, Senhor, da tua palavra. Desse vírus, meu Pai. Que cada crente que está me ouvindo hoje, Deus de Abraão, que medite mais e mais na palavra do Senhor, abençoa, porque o próprio Jesus disse está se cumprindo. que o homem que pratica a sua palavra é que nem um homem prudente, e a gente devemos ser prudentes, irmãos. No nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Amém. Glória a Deus.